Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Gustavo Gerum, que é um dos cofundadores do Distrito. Gustavo, vamos falar de uma outra área na qual o Distrito tem bastante atuação. Vocês têm bastante empresas mantenedoras. E essas empresas, eu imagino, que estão querendo ter relacionamentos com startups. Eu queria entender por que as grandes empresas hoje estão interessadas em se aproximar de startups. Qual é o objetivo? Legal, acho que essa é uma pergunta super interessante, né? As empresas no passado, elas tentavam criar sozinhas as suas próprias inovações. Isso exigia muito capital, exigia muito esforço, e você, com um limite de pessoas, você não consegue desenvolver sempre a melhor solução. A melhor solução é sempre a ser criada, né? Então, quando você abre a sua cabeça, você usa os conceitos de Open Innovation, você tem um menor custo para comprovar suas hipóteses, você tem mais velocidade para a implementação de novos produtos e você consegue, de fato, construir melhores soluções ou ter sempre a tecnologia que está mais desenvolvida ou a tecnologia mais nova. Então, as empresas entenderam isso, principalmente vindo de um conceito que foi desenvolvido nos Estados Unidos, e hoje no Brasil isso tem sido cada vez mais forte. As empresas brasileiras querem inovar, as empresas brasileiras querem se conectar com as startups. Existe alguma fórmula correta para fazer isso? Porque eu vejo diversas iniciativas. Existem empresas que fazem programas para escolher startups e dão mentoria, existem empresas que investem em startups, existem empresas que, além de investir em startup, compram serviços de startup, existem empresas que querem só ter o selo, um badge, dizendo que eu sou legal, estou parecendo com uma startup. Qual que é a melhor estratégia ou não existe uma fórmula correta? Acho que não existe uma fórmula correta, Ralf. Acho que cada empresa precisa respeitar a sua maturidade com relação à inovação. É muito difícil o senior management de uma empresa impor que a empresa toda vai inovar usando startups. Então, primeiro a empresa precisa ter uma mudança cultural, as pessoas precisam entender o que está acontecendo, qual é o movimento de mercado, o porquê que aquela empresa está querendo se conectar com as startups, quais são os benefícios disso, o que vai acontecer com as áreas internas, com os funcionários que vão ser impactados por novas tecnologias. Então, acho que é um processo de transformação, né? Que muitos falam da transformação digital. Isso pode começar por algumas áreas, pode ser criado por uma área de inovação, mas de fato não existe uma solução pronta ou uma solução correta que todo mundo possa criar. Então, o que a gente fala no Distrito as empresas precisam testar os modelos diferentes, precisam pensar naqueles modelos que mais fazem sentido para a sua própria cultura. Então, como você falou, existem diversas alternativas no mercado, desde programas de aceleração, inovação aplicada, nós mesmos temos... Então, qual que é a filosofia de vocês? Quando uma startup vai para o Distrito, vocês têm empresas mantenedoras, como que vocês trabalham? Acho que a gente trabalha de duas maneiras, né? Então, a nossa área de comunidades tem hoje 22 mantenedores, que são grandes empresas que buscam se conectar com esse mercado. Então, eles convivem com as startups dentro dos hubs de inovação e lá eles fazem meetups, eles abrem os seus problemas para as startups, eles criam um networking, relacionamento com pessoas que estão desenvolvendo produtos e projetos semelhantes. Então, essa é uma das maneiras de se fazer inovação. E a nossa quarta área de negócios, que a gente comentou no começo, é uma área de inovação corporativa. Então, nós temos uma aliança com a KPMG que leva a inovação e tecnologia para grandes empresas. Então, a gente resolve problemas complexos utilizando startups. Tá. As empresas que estão no Distrito, elas já chegaram a investir em alguma das startups de lá ou esse não é o objetivo? Esse pode ser um dos objetivos, até hoje isso nunca aconteceu, mas também tudo é muito recente, né? Então, a maioria das empresas estão lá há um pouco mais do que um ano e eles também estão nesse processo de aprendizado. Mas, por exemplo, a HDI Seguros, que é um dos nossos grandes mantenedores, eles têm um fundo constituído para investir em novas soluções de tecnologia, em novas startups. Então, eles já estão um pouquinho mais maduros nesse mercado e eles já sabem aquilo que eles estão procurando. Agora, como fazer isso, você tem diversas maneiras. E não necessariamente as empresas precisam investir nas startups que estão dentro dos nossos hubs. O mercado é muito grande. No Brasil, a gente deve ter algo como 15 mil startups.
Então a gente nunca pode se restringir ao nosso próprio ambiente. A gente sempre fala para as empresas, procurem a melhor solução, independente de onde ela esteja. Tá? E que erros as empresas cometem quando resolvem se aproximar de startups? Quais são os principais? Acho que tem muitos, Ralf. Acho que o primeiro, talvez um dos mais importantes, é tratar a startup como um fornecedor. A startup é uma empresa que está começando. A startup não tem a capacidade de resolver a vida da empresa. Então, muitas empresas primeiro querem fazer toda uma documentação de contratação da startup, contratos de longo prazo, pagamento em 180 dias. A startup não tem condição de trabalhar por 180 dias por um projeto e não tem condição de financiar as grandes empresas. Então, se uma empresa quer trabalhar com startup, entenda a cultura da startup, as necessidades da startup e tente se flexibilizar um pouco. Eu sei que é difícil isso no começo, mas para não matar aquela startup. Porque se você faz a startup sair daquela tese inicial dela para resolver o seu problema, você está matando aquela startup. Isso talvez seja um dos principais problemas que a gente tem hoje. Alguns outros? Você falou que são muitos, pelo menos mais eu uns acho dois. que diversos. Eu acho que ainda existe muita resistência dos times das grandes empresas em adotar startups. Eu acho que as empresas, elas, por segurança ou por insegurança, elas sempre querem fazer POCs, que são os testes da tecnologia. E isso toma tempo do empreendedor, isso toma tempo da startup. Então, se você quer o serviço, paga pelo serviço. É justo, né? Qualquer um de nós, quando vai consumir qualquer tipo de serviço, a gente paga por isso. Por que uma startup tem que prestar um serviço de graça para uma grande empresa? Então, esses são alguns dos erros. Mas eu acho que as empresas brasileiras têm conseguido avançar bem nesses termos e têm conseguido entender que a startup ela pode ser um fornecedor, ela pode ser um parceiro, ela pode eventualmente fazer parte daquela grande empresa, sendo adquirida por aquela grande empresa, que é super importante quem está conduzindo esse processo entender as dificuldades de quem está do outro lado. Gustavo, muito obrigado. No próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Gustavo.